Oi, meu nome é Milene e eu vou estar falando numa série de vídeos sobre constelação às sextas-feiras, seja no meu canal no YouTube, Milene Scott, seja na minha página no Face, que é Scott School. Então, você vai estar achando essas ferramentas sobre constelações, essas explicações todas as sextas, tá? Ou vai lá que está gravado no canal. Hoje, então, é o primeiro vídeo falando sobre constelação familiar. Constelação familiar pode ser conhecida como constelação sistêmica, constelação familiar sistema, constelações familiares. Tem várias corruptelas, até porque o nome, a tradução correta era cada um no seu lugar, em alemão. O criador é o Bert Hellinger, um alemão. Um alemão que trouxe uma série de ferramentas terapêuticas e juntou na constelação familiar. E lembrando que a constelação familiar, quando começou, ela era mais estrutural, com direções, falas e tudo mais, e daí foi indo para a constelação mais da alma, ou do espírito, ou dimensional, ou transgeracional, e assim ela foi evoluindo. A constelação foi evoluindo também para várias áreas. A constelação pode ser sistêmica no sentido de pedagogia sistêmica, do direito, organizacional, familiar, né? Então ela pode trabalhar todas as formas de relações, porque é exatamente isso que é constelação familiar, é como a gente está se relacionando com o nosso próprio lugar e com o lugar do outro. E quando a gente fala em constelação, a gente fala em representar esses lugares, seja o meu, o do outro, o da família, o que seja. Então vamos lá. Todos nós chegamos no mundo numa posição de filho ou filha. Deixa eu ver, coloco aqui para você enxergar melhor. Então todos nós somos filhos ou filhas, tá? Tanto faz, filhos ou filhas. Cada um de nós tem, mesmo que não conheça, um pai e uma mãe, tá? Todos nós temos pai e mãe. Ninguém nasceu de mudinha, ninguém nasceu do ovo, do pé de batata, todo mundo tem pai e mãe. Mesmo que tenha sido feito in vitro, né, em proveta, não importa. Houve um doador de espermatozoide, houve um doador de óvulo. Então todos nós temos biologicamente um pai e uma mãe, conhecidos ou não, mas nós temos. Ah, mas eu tenho pais adotivos. Os pais adotivos são pais adotivos. Os pais, dentro da visão da constelação, são os biológicos. Tá? Não estou dizendo que eles são bons, não estou dizendo que você tem que gostar ou coisa do gênero. Estou dizendo que você tem um pai e uma mãe e deles vieram a vida. Essa vida, assim como nós temos pai e mãe, o nosso pai tem pai e tem mãe, a nossa mãe tem pai e tem mãe, tá? Assim como a nossa avó tem pai e tem mãe, o nosso vô tem pai e tem mãe, da mesma forma que o nosso pai tem pai e mãe, nós temos aqui pai e mãe também, e assim vai. E isso eu poderia colocar praticamente infinitamente, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, tá? E assim eu poderia colocar infinitamente. Na constelação, a gente tem que entender que a nossa primeira relação é a relação do sistema do pai com o sistema da mãe, que se junta num nenê, que somos nós. Então nós somos a junção de dois sistemas. Essa primeira relação desses dois sistemas já faz com que a gente tenha, digamos, algumas heranças culturais, energéticas, genéticas, e isso demanda cada relação ou cada geração ter outras coisas, porque a cada casamento nós trazemos um sistema, uma família, geneticamente falando, energética e culturalmente falando, certo? Então, quando a gente faz constelação, a gente está buscando ver o que não foi visto. Digamos que eu tenho um problema de me relacionar, tá? Faz de conta que eu tô aqui e na minha vida eu não consigo ter outros relacionamentos, me dá bem com outros homens, digamos assim. E se eu for representar isso na constelação, é possível, não é regra, é possível que nessa linha de pai ou mãe tenha acontecido alguma coisa que a pessoa não estava lá na relação. Então vou dar um exemplo bem claro. Por exemplo, a minha avó estava grávida da minha mãe quando o meu vô, um alemão, não aguentou as brigas e foi embora. Ele simplesmente foi embora. No momento que
ele vai embora e que não se fala a respeito disso, porque minha avó casou com outras pessoas e tudo mais, e não se fala, minha mãe sabia muito pouco do pai dela, é esse espaço aqui, alguém foi excluído, e essa exclusão tende a alguém nessa geração ou nessa geração tentar preencher esse espaço. No momento que isso acontece, a minha mãe nunca vai estar no casamento, e eu também não, ou numa relação, eu não estarei disponível porque eu estou tentando preencher alguma coisa que não estava clara, que foi excluída, que foi distorcida. Isso poderia ter acontecido de outra forma. Por exemplo, na minha família também existe o fato do meu pai ter perdido a mãe dele com 8 anos. E ele casou com uma outra pessoa e teve mais 7 filhos. O que acontece é que muitas vezes, tanto meu pai ou como qualquer um dos filhos pode ter preenchido essa vaga. Essa vaga no sentido de ser parceiro do pai, ajudar a cuidar dos irmãos, fazer as coisas pelos irmãos. E quando isso ocorre, então, de alguma forma ele preenche esse espaço e alguém vai preencher o espaço que ele não está, que é de ser marido, que é de ser pai. Não necessariamente tem que ser isso, mas isso são exemplos do que pode ter ocorrido. Pode ter ocorrido lá atrás, um avô que bebia muito e aí foi excluído, morreu cedo, aconteceu alguma coisa. Então a tendência é de alguém preencher esse espaço, alguém preencher esse espaço, alguém preencher esse espaço, certo? Então, quando a gente constela, nós estamos constelando o que está faltando, aonde está o amor, o que não foi visto. Então as pessoas têm muitas vezes a tendência de vir pedir uma constelação e trazer o que ela acha que é a resposta. Ah, eu sou assim porque minha mãe, porque meu pai... Em constelação, quanto menos você falar dos detalhes, mais a pessoa, o constelador, está aberto a olhar o que realmente precisa ser olhado, porque aquilo que você já olhou não resolveu, senão você não precisava fazer constelação, você já estava resolvido. Então, constelar significa representar situações, e eu posso fazer isso de uma forma muito, digamos, simples. Vou dar um exemplo. Digamos que o que eu quero constelar, tá? É a minha relação com os homens em geral. E vai ser representado então alguém para mim e talvez alguém para os homens em geral. Mas eu poderia fazer de uma outra forma, eu poderia colocar o primeiro homem, que é meu pai, e ver com representantes, isso pode ser feito na água, com âncoras assim fixa, com grupos, individual, e ver se eu olho para esse pai ou não. Se eu olho para esses homens, qual é a minha referência? O que me traz disso? De repente, meu pai era bom, mas o meu avô era mau. Então, aonde eu estou identificada? É com a família do meu pai? Ou, diferente disso, a minha mãe teve um pai que desapareceu. E eu estou identificada com os homens que desaparecem? Então, quando a gente constela, a gente está sempre buscando ver o que não foi visto. E de que forma que agora pode ser visto e incluído o que deve ser incluído e excluído o que foi erradamente incluído. Então, quando eu falar sobre as leis, que são os próximos vídeos da constelação, são 3 leis do amor ou da ordem, que é pertencimento, pertence a uma família quem foi gerado nela, independente de ter nascido ou não, ter sido bom ou mal, não importa. O equilíbrio de dar e receber, que é o equilíbrio nas relações, para ninguém, quanto mais se dá, mais dívida se cria, então quanto mais equilíbrio tiver, mais capacitado você torna o outro para se relacionar com você e com ele mesmo. E a hierarquia, que quem veio antes é maior, nossos vós são maiores, têm mais experiência que nós, assim como os nossos pais, e assim nós para os nossos filhos. Então essa hierarquia é extremamente importante, porque quando eu me coloco de grande, eu perco o único lugar que é meu. Todos nós temos um lugar. Nós entramos nessa vida pelo lugar de ser filhos. Portanto, ser filhos é o nosso lugar. Talvez a gente no futuro seja pais ou não, mas acima de tudo a gente é filho. Agora, quando, por exemplo, eu tenho um pai e eu tenho uma mãe, tá? E eu, como pessoa, fico olhando para eles a nível de crítica. Mãe, tu é muito velha pro pai. Pai, você é isso. Mãe, você é aquilo. Quando eu olho para os meus pais
e não entendo eles como grande, mas como se eu fosse a grande, soubesse melhor o que eles tinham que fazer, sentir, ser e tudo mais, eu estou olhando para trás na minha vida. Então não existe nada que tenha aqui assim que eu vá olhar, porque eu estou olhando para trás. A única forma de olhar para frente, olhar alguma possibilidade na minha vida, é deixar que os meus pais deem conta da vida deles. Não importa se eles são vivos, se eles são mortos, se eles brigam, se eles são doentes. Eu preciso entender que nessa relação de pai e filhos, eu sou a pequena. Ah, mas meus pais são doentes, eu tenho que cuidar, eu tenho que sustentar. Faça isso como filha e se dê conta se isso é muito pesado para você, que você faça isso com ajuda. Peça ajuda, contrate pessoas, não se escravize tentando ser o que não é a sua função. Você não é pai e mãe dos seus pais ou avós. Você é filha e como filha você pode e deve cuidar deles quando você tem um nível de maturidade, de idade que possa fazer isso. Mas você pode fazer isso com ajuda. Você não tem que fazer isso de uma forma sacrificante para você ou para qualquer pessoa, certo? Então, constelação vem de uma técnica de junção, como eu falei antes, né? De psicodrama, gestalt, pensamento sistêmico, árvore genealógica, uma série de coisas que foram juntadas e para isso, então, nós temos não só estruturas, como frases, como ferramentas para atuar em constelação familiar. Espero que eu tenha sido clara o suficiente para você e que faça você pensar sobre a estrutura ou o seu papel na sua vida, tá? Nas sextas-feiras, então, no meu canal, vai ter outros vídeos sobre constelação. Beijo para você e até os próximos. Deixa teu comentário. Obrigada.